alegres, queremos poder entoar uma canção de louvor, uma canção de transparência, uma canção que venha demonstrar a Ti, da melhor maneira que nós podemos, o tanto que queremos, o tanto que almejamos estar em Tua presença. Nesta hora, Senhor, eu invoco, Deus, a Tua presença. Vem encher este lugar, vem envolver cada vida, cada coração. Venha derramar, Senhor, a unção do Teu Espírito que faz toda a diferença. Que as mentes agora sejam levadas cativas ao Senhor Jesus Cristo. E nesta hora eu declaro para Satanás e seus demônios que vocês não têm lugar entre nós. Estão todos impedidos de agir, porque este lugar é consagrado ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus e por isso eu declaro que não há lugar para a atuação de demônios. Em nome de Jesus, Pai, somente o Teu Espírito, a Tua presença, a Tua voz ministra aos nossos corações. Será que você pode guardar as suas máquinas? Guardar tudo que possa te distrair nesta hora. Fechar os seus olhos e olhar para o seu coração. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, enquanto você olha para dentro de você, qual é a sua motivação para querer compor uma música? Por que é que você veio fazer essa oficina? Qual é a sua motivação em querer compor um novo cântico? Será que é para sua própria glória? Será que você quer se tornar alguém conhecido? Você quer que muitas pessoas cantem as suas músicas? Diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. E assim dando a Ele, por Ele, graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. A nossa motivação deve ser uma só: exaltar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, através do fruto das nossas vidas. Nós precisamos saber qual a motivação do nosso coração. E se a sua motivação for correta nesta manhã, eu profetizo sobre você que você receberá novas canções, que você receberá como um dom realmente, algo que todos verão e saberão que não vem de você, mas é fruto do Espírito de Deus agindo na sua vida. Se a motivação do seu coração é correta nesta hora, porque o Senhor está com seus olhos sobre nós, está sondando o seu coração, você pode tomar posse, meu irmão, porque Ele deseja derramar uma unção especial sobre você para compor cânticos que venham alegrar o coração do Senhor, cânticos que venham tocar o coração do Pai. E se Ele quiser, sim, muitas outras pessoas serão abençoadas através dos seus louvores. Mas em primeiro lugar, eles são do teu coração. Se a sua motivação é correta, pode se alegrar, porque Ele já está derramando sobre nós, já está derramando sobre a sua vida, já está como uma chuva fina e suave. Eu posso ver caindo sobre as nossas cabeças, regando o nosso coração. Você pode tomar posse, se alegrar, em nome de Jesus. Aleluia. Em
primeiro lugar, eu quero que você abra comigo no Salmo 45. O Salmo 45, verso 1, é como o lema, o tema de quem quer ser um compositor para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas pessoas no mundo são compositores, geram canções, mas sabe por quê? É apenas uma profissão. É um ofício que eles têm para ganhar dinheiro, é uma maneira que eles têm de ganhar a vida. Ou seja, eles simplesmente procuram um tema, algo que vai vender, algo que vai agradar as pessoas, algo que é pedido, eles vão lá e compõem. Inclusive no meio evangélico existem pessoas fazendo isso. Ou seja, aquela música não tem nada a ver com a pessoa que escreveu. São palavras que não saíram do seu coração. Mas entre nós não é assim. Nós devemos ser, como o salmista diz aqui no Salmo 45:1, vamos ler juntos? De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Que coisa tremenda! O primeiro ponto, então, é a motivação para queremos compor. Nós já falamos, né? Som de seu coração deve ser para a glória de Deus. E o segundo ponto é exatamente o que o salmista escreveu no Salmo 45:1. Uma nova canção deve ser fruto da nossa experiência. Ela deve refletir a nossa vida. Algo que já me disseram e é verdade. Muitos cantores cantam músicas compostas por outras pessoas. Isto é uma bênção, porque muitos foram mesmo levantados pelo Senhor para cantar, mas não receberam o dom de compor suas próprias canções. Não há problema nenhum nisso. Mas geralmente, um cantor que não é um compositor, também não é um pregador. Porque ele canta o que outros viveram e que se identifica com a vida dele, é claro. Mas um cantor que é um compositor, ele mesmo tem uma mensagem para falar. Porque as suas músicas refletem a sua experiência de vida. Por isso, quando o salmista diz: de boas palavras transborda o meu coração. A boca fala o que está cheio, o coração. Então, se eu quero compor um novo cântico, eu não devo sair por aí falando de qualquer coisa, falando uma mentira, porque se eu quero compor algo que seja a verdade que eu estou experimentando. Então, uma nova canção deve ser fruto da minha experiência. Diga isso para o seu irmão. O Salmo 40, os versículos 1-3, nós vemos um cântico maravilhoso que Davi escreveu. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, este novo cântico foi colocado nos lábios de Davi depois que ele experimentou o quê? O resgate do Senhor. Depois que ele experimentou o Senhor trazendo livramento para ele, ele viveu uma experiência tremenda com o Senhor e por isso um novo cântico foi gerado. Por isso nós precisamos buscar sempre um relacionamento com Deus. Todo o tempo, todos os dias, estar tendo experiências novas com o Senhor. Porque assim nós vamos ter inspiração de sobra para compormos novas canções. Nós vemos
como então nas nossas experiências nós vamos ter inspiração para compor letra, música, na inspiração do Espírito primeiramente, no nosso dia a dia com Deus. Diga para o seu irmão. Sabe, se você quer receber inspiração para compor, comece a pedir a Deus para te mostrar no seu dia a dia temas para você trazer um novo cântico. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, da música Já Não Há Condenação. Ela é fruto de uma experiência minha. Quando nós nos mudamos para a casa onde meus pais moram hoje, nós vivemos 17 anos numa casa. E depois já vai fazer 5 anos que meus pais se mudaram para essa nova casa. Eu me casei, agora eu tenho a minha própria casinha, né? Mas antes, quando eu ainda estava lá, eu me lembro muito bem de um dia em que eu estava meio abatida, enfrentando lutas interiores. Satanás estava mesmo se levantando contra mim com acusações, com condenações de coisas do passado, pequenas e grandes, que assim estavam querendo me amarrar, impedir que eu tivesse ousadia no Senhor. Então eu fui até o escritório, onde é um lugar que eu gostava muito de orar. E ali no 2º andar eu me ajoelhei e comecei a clamar ao Senhor e derramar meu coração, toda aquela angústia que eu estava sentindo. E o Senhor me levantou do chão e eu comecei a andar, pisar forte, determinar minha vitória. Quando eu cheguei, tem uma porta de vidro. Eu olhei o lote vago que tem do lado da casa dos meus pais. E lá no lote tinha um montinho assim, meio acinzentado, meio escuro no meio daquela terra vermelha. E eu comecei a chorar porque eu me lembrei que algum tempo atrás, quando eu tive um encontro tremendo com o Senhor Jesus, eu já morava naquela casa. O Senhor me fez fazer uma limpa nas minhas coisas. Fazer uma limpa, eu tinha muitas coisas assim guardadas que não me edificavam. Às vezes peças de roupa, presentes que eu ganhei, lembranças. Eu tive que pegar aquilo tudo e sabe o que o Senhor mandou eu fazer? Queimar. E o Senhor foi me lembrando como foi que eu fui com minha mãe, fui com a minha discipuladora e nós fomos até o lote vago e jogamos tudo ali, fizemos um monte. Minha tia estava comigo também e nós fomos orando, jogamos o álcool ali, o fogo queimou e consumiu todas aquelas coisas. E aquilo ali para mim foi um marco na minha vida, como se eu estivesse dizendo que aquelas coisas que me oprimiam não podiam mais ter nenhum lugar no meu coração. E Satanás, depois de muito tempo, estava querendo me ferir novamente. E o Senhor me levantou e me fez olhar para aquele resto que estava ali no lote vago. E uma alegria tão grande inundou meu coração, que eu comecei a dançar, comecei a pular. E quando eu vi, eu já estava cantando em línguas, já estava me alegrando no Senhor. E de repente eu comecei a cantar: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E era um cântico espontâneo que eu estava cantando. Falei: opa, tá vindo. Já, ai, continuei. Daí, né, nem me lembro mais. Eu sei que geralmente eu pego um papel, eu sento no computador, mas eu fico ligada. Se eu sei que Deus quer me dar um cântico a partir daquela experiência, eis-me aqui, Senhor, né? Então, assim nasceu a música Já Não Há, fruto de minha experiência dia a dia com Deus. Eu poderia simplesmente ter deixado passar aquele momento, podia ter vivido o resto do dia debaixo daquela opressão, mas eu não fiz isso. Eu fui correndo para os braços do Pai e daquela minha experiência nasceu este cântico. Não é tremendo? No seu relacionamento com Deus, dia a dia, você vai viver experiências assim que vão te inspirar. Outra experiência que pode nos inspirar a compor é a palavra. Na palavra, nós temos a nossa maior fonte de inspiração. Que coisa linda é quando você vê um cântico cantado pela igreja que tem um conteúdo na palavra. Não precisa necessariamente ser exatamente o que está escrito, mas é tão bom quando é exatamente também. E eu quero dar o exemplo aqui da música Se Renovam, que é exatamente o texto de Lamentações 3, de 22 a 26.
Esta música veio para o meu coração numa madrugada. Eu não estava conseguindo dormir. Na verdade, eram dias assim que eu só sabia ficar ligadona no Senhor. Eu ficava assim, sabe? Eu estava ouvindo Deus e eu ia orar e eu jejuar. Era um momento assim intenso que o Senhor me deu. E naquela madrugada também eu perdi o sono, só queria saber de orar. Peguei a Bíblia, comecei a ler. E quando Deus me falou tão profundamente nas Lamentações, vamos abrir? O Senhor me mostrou a história da minha vida. Coisa linda esse texto. Então é tão importante nós lermos a palavra, o Senhor colocar no nosso coração sede e fome da palavra, porque ela também, ela é uma fonte tremenda para os novos cânticos. Aqui em Lamentações 3, Jeremias começa a dizer, olha, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, Ele volveu contra mim a sua mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos. E Ele começa a declarar como Ele sofreu, porque Ele estava distante do Senhor. O Senhor permitiu que Ele fosse amassado mesmo. Diz aqui o verso 17, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ah, como eu me identifiquei em momentos de angústia que eu já havia vivido. Parecia que minhas forças tinham realmente ido embora. E eu fui lendo aquilo naquela madrugada, mas de repente eu me deparei com o verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas isso aqui inspirou, foi Deus de amor, né? Ou seja, meus irmãos, Deus começou a falar comigo, até que o verso 22, vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Como o Senhor falou comigo. Então eu comecei a me regozijar, porque minha alma restaurada percebia muito bem o que é isso, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então esse texto falou tanto ao meu coração, que eu peguei meu caderninho e percebi que Deus estava me dando uma canção, e comecei a escrever e compor aquela música. Plena madrugada, eu acordei meus pais, minha irmã, e eles falei, Deus me deu uma música nova, mãe, posso cantar para a senhora? Pode. Aí eu cantei para ela, gostaram? Linda, filha, linda, vai dormir, né? Aí eu fui lá, né, na porta da minha irmã, Mariana, Deus me deu uma música, posso cantar para você? Ah, não, Ana, canta amanhã. Mas, né, ou seja, qualquer momento, quando a palavra te fala, você pode compor um novo cântico ao Senhor. É importante nós amarmos, nos alimentarmos desta palavra. Amém? Outra maneira, né, da nossa experiência inspirar um novo cântico é quando nós somos edificados na vida de outras pessoas. Nós estamos ligados uns aos outros, nós somos um corpo. Quem sabe você, por causa da experiência dos nossos irmãos, né, que sofreram um acidente, Deus colocou no seu coração uma compaixão tão grande que você vai poder compor um cântico a respeito disso. Ou seja, nós temos que estar sensíveis ao Espírito, se Ele quer nos falar em relação a um outro irmão. Às vezes você conhece alguém desviado e aquilo comove o seu coração, então você vai fazer um cântico, volta meu irmão, volta para os caminhos do Senhor. Às vezes você tem, né, um testemunho de alguém, um milagre, o poder de Deus se manifestando, que te alegra, e aí você compõe uma canção. E o exemplo que eu quero dar é uma música que Deus me deu quando o Senhor levou para si uma irmã muito preciosa aqui da nossa igreja. O nome dela era Dodora. E quando a Dodora morreu,
nós fomos tão abalados, porque era como uma coluna para nós. Ela, inclusive, é mãe da Soraya, que canta conosco diante do trono. Sogra do Sérgio, né, que morreu, ela que morreu. Mãe do Juninho, da Sara, eles tocam trompa. Então, era uma pessoa assim, bem chegada, uma mulher intercessora. Eu me lembro quantas vezes a Dodora profetizou para mim, intercedeu por mim. No bairro dela, acho que quase todos os crentes foram ganhados por Jesus através da vida da Dodora. Ela chegava, se Deus mandava ela ministrar, ganhar uma alma para Jesus, especificamente no lugar. Eu lembro ela contando pra gente, tinha uma lojinha de roupas lá no bairro dela. Ela disse que ela já tinha comprado não sei quantas vezes as mesmas roupas, mas ela ia lá para ganhar para Jesus aquelas vidas. Não tinha mais nada diferente para ela comprar na loja, mas ela comprava igual, porque ela queria passar tempo. Quando ela ia na dentista, a dentista cancelava um monte de consulta, porque sabia que ia ficar conversando com a Dodora por mais de uma hora. Quem ficava de boca aberta era a dentista. Então, gente, a Dodora era uma pessoa muito preciosa. E o que aconteceu quando ela morreu? Deus me deu um cântico inspirado na vida da Dodora. E eu nunca cantei essa música para outras pessoas, né? E eu me lembro muito bem, durante o velório, eu pegando um papelzinho, escrevendo o que Deus me falava. Ela tinha no seu corpo diabetes. E por isso ela não podia. Comer doces. E quando ela estava sendo levada pelo Senhor, tá bom lá, hein? Quando ela estava sendo levada pelo Senhor, ela tinha muitas visões e tal. Ela disse assim: deixa eu ir, gente, tá tudo preparado para mim. Tem um banquete, quanto doce! Né? Algo assim, ela via tantos doces e ela foi se alegrando. Os anjos trouxeram para ela um banquete, muitos doces para ela comer e se banquetear na presença do Senhor. Então, eu cantei, o Senhor me deu um novo cântico. E o nome dessa música significa o que mais desejo, né? A música é assim: o que mais desejo em toda a minha vida é te conhecer, Senhor. Nada se compara à tua doçura e ao teu grande amor que me comprou. A tua vontade é meu prazer, és meu louvor. Com todo o meu ser te louvo, meu mestre, meu salvador. Se sorrir ou chorar, se viver ou morrer, louvarei a ti, Senhor. Minha vida eu entrego a ti. Não lembro. Então, nós podemos ser inspirados pela vida dos nossos irmãos. Diga para o seu irmão: eu quero ser inspirado por você. Uma outra estratégia que nós temos na nossa experiência com o Senhor para compor novos cânticos é quando o Senhor nos dá um toque para que nós venhamos colocar uma roupagem nova em ideias antigas. Diga isso para o seu irmão: roupagem nova em ideias antigas. Meu pai chegou aqui. Vem cá, pai. Vou pedir para ele uma coisa, quero ver se ele faz, hein? Não garanto. Ó, eu cresci lá em casa, aprendendo a adorar o Senhor com o meu pai. Porque, sabe, gente, ele sempre fala assim: eu sou desafinado, não sei o que lá. Mas ele é o que mais canta lá em casa. O tempo todo ele está cantando. E isso mostra que o adorador não tem que ser um cantor, mas é o coração, não é? Como nós temos falado. Então eu cresci ouvindo muitas músicas antigas. E uma delas era essa aqui, ó.
Olha, eu vou cantar, depois eu vou pedir para ela cantar algumas músicas aqui. Ela tem que cantar, hein? Porque você vai falar do CD de criança, vai falar do Acalanto. Tá bom. Eu vou fazer o que ela tá mandando porque eu vou comprar depois, hein? Uma das coisas assim bonitas, igual a Ana falou, que a pessoa que mais canta lá em casa sou eu. E assim, desde pequenininha, ela aprendeu a cantar assim, desde neném. Eu levava assim para o banheiro, onde tinha um espelho, encostava o rosto. Aí nós ficava cantando, aleluia, aleluia. Mas foi assim mesmo, foi com o Dedé, com a Mariana. Eles aprenderam assim. Eu tenho o costume sempre de orar assim de joelhos, e eles pequenininhos. Então, sempre domingo pela manhã, eles vinham e ficavam no meu colo, e eu ficava cantando com assim, eles. Não, aí vocês ficavam de olho aberto, eles mesmo tampavam. Tampavam e eles ficavam assim. Mas a música da Ana é assim. Atrai-me, atrai-me, após ti correremos. Atrai-me, atrai-me, após ti correremos. Teu nome é como unguento derramado. Teu nome é como unguento. Era assim mesmo. Aí ele depois pergunta, desafinei? Falo, não, ficou bonito. Então, assim, muitas canções. Quem aqui conhecia essa música? Tá vendo? É muito antiga. Mas eu sei muitas músicas antigas por causa disso, porque meus pais, né, meu pai e minha mãe sempre cantando lá em casa. E eu ficava pensando comigo, né? O que é a poste? Atrai-me, aposte, correremos. E eu ficava, aposte, o que é aposte? Eu não sabia que era isso. E como eu cresci cantando desde criança, só depois mesmo de muito tempo é que eu fui parar para separar as palavras. E eu achei tremendo. Atrai-me, Senhor, após ti correremos. Eu falei, gente, que ideia tremenda! Então eu me lembro como que essa ideia antiga, o Senhor me despertou para colocar numa roupagem nova. E o meu irmão estava lá nos Estados Unidos, né? Passando lá por um deserto, e ele começou a cantar. Não há maior, não há igual, amigo fiel, consolador. Então esse foi o canto que Deus deu para o André. Aí ele mandou, falei, André, manda uma fita para mim com as músicas que Deus te deu. Aí ele mandou. Quando eu ouvi, falei, que tremendo. O Espírito de Deus falou para mim, completa. Ai, Jesus. E aí o Senhor me deu uma roupagem nova para essa mesma mensagem. Como que é? Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti. E que tremenda esta frase. Mas quem que me inspirou? Uma ideia antiga, né? Então nós podemos fazer isso. Às vezes o que nós vamos fazer é renovar a linguagem, mas nós podemos então, né, nessa inspiração de ideias antigas, colocar uma roupagem nova. O terceiro ponto que eu quero tocar aqui: não tenha medo de expressar o que se passa em seu coração. Diga isso para o seu irmão. Não tenha medo de expressar o que se passa em seu coração. Sabe, muitas vezes as pessoas falam para mim, Ana Paula, essa música parece que é minha. Porque ela diz exatamente o que eu gostaria de falar para o Senhor. Mas quantas vezes na hora de compor, eu já passei assim aquele conflito. Ai meu Deus, o que vão pensar de mim depois que eu escrevi essa música?
Mas olha, nós não precisamos temer, porque todo ser humano é igual. O coração do homem tem o mesmo clamor, e Deus quer te usar para expressar os anseios do coração. Eu me lembro, coisa pequena, quando eu recebi a música Deus de Amor, é o exemplo que eu quero dar nisso. Eu estava vivendo um momento de conflito, e Deus me trouxe essa canção de maneira tremenda. Eu estava aqui na casa administrativa, numa reunião com obreiros e pastores da igreja. Naquela época era uma equipe bem menor, E nós estávamos ali. E o meu pai começou a pregar, falar para nós, compartilhar um texto. E depois que ele compartilhou esse texto, eu não lembro de mais nada da reunião. Porque um versículo que inclusive nós já lemos e que foi citado por ele, ficou na minha cabeça. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E então eu voltei depois da reunião para o meu escritório. E quando eu sentei, aquilo só ficava. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só essa frase, direto. E a sala estava cheia. Eu fui para uma outra sala para trabalhar e a sala estava cheia de gente. E eu falei, meu Deus, se é o Senhor que está me dando uma canção, que eu fique sozinha, Pai, porque com muita gente aqui não vai ter jeito. Em menos de 1 minuto, todo mundo foi embora. Eu falei, tá bom. Peguei uma folha de papel e com todo o temor do meu coração comecei. Deus me deu até o coro primeiro. Como é bom poder pertencer e tal. E foi me dando coro. E aquilo foi gerando dentro de mim. Eu quero trazer a memória. E aí quando chegou na hora de fazer a estrofe, o que estava no meu coração? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. E eu parei ali e falei, meu Deus, deserto é uma coisa tão séria. Naquela época a gente não falava muito disso. O que vão pensar de mim, Senhor? E aí eu parei e falei, misericórdia. É pro Senhor que eu estou fazendo. É isso mesmo que eu estou sentindo, Deus. Eu estou no deserto, escrevi. Ou seja, hoje quando eu recebo cartas, recebo telefonemas, recebo e-mails de pessoas me contando, olha, Ana Paula, eu estava passando um problema assim, 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 eu estava me sentindo num deserto, para mim estava sendo só luta, só dor, e a sua música foi o que me sustentou. Eu recebi a carta de um casal, ela estava grávida, o filho dentro do ventre doente, sabendo que ia vir à luz um bebê com problemas de saúde, e durante toda a gravidez aquele casal foi sustentado por esta canção. Então nós não temos que ter medo de expressar o que se passa no nosso coração, porque muitas outras pessoas vão se identificar com essas palavras, vão se identificar com este cântico. Você quer fazer isso por Senhor? Expressar sem temor o que se passa no seu coração, sabe? Você pode até fazer uma música. Me dá vontade de rolar no chão quando eu penso no teu amor por mim. Não tem problema, você tem que expressar. Se é isso que está dentro de você, daqui a pouco você vai ver muita gente cantando, muita gente quando te ouvir falar, meu irmão, é isso mesmo que eu tenho vontade de fazer. Jesus, me dá vontade de morder sua bochecha. Não sei, mas você tem que expressar. Você tem que expressar o que está dentro do seu coração. Não é verdade? Não é verdade? E aí você tem que perder esse medo e pôr pra fora mesmo o que se passa. Às vezes é um momento de angústia, como na música Deus de Amor. Davi, nos seus salmos, falou cada coisa, mas ele falou. Ele expressou para Deus. O quarto ponto, o primeiro, a motivação. Segundo, uma nova canção deve ser fruto da nossa experiência. Terceiro, não tenha medo de expressar o que se passa no seu coração. Quarto, um tema, uma mensagem, uma linha de pensamento. Agora nós estamos falando de uma coisa bem prática. Por quê? Existem músicas que você vai ouvindo, você fica meio zonzo, você não sabe o que é que a música está querendo te falar. Porque ela começa a contar lá da criação, conta como que Sansão pecou com Dalila, depois vai lá com Daniel na cova dos leões, daí a pouco conta como que
Judas traiu Jesus e não tem um tema. Ou seja, a sua canção, ela deve ter um tema, uma linha de pensamento. A mensagem da música deve ficar clara. Por exemplo, nós vamos pegar aqui uma música. Deus fiel. Qual que é a mensagem desta música? A fidelidade do Senhor para cumprir os sonhos que Ele tem a nosso respeito. Não é verdade? Então, quando você escuta uma música, cada um pode até expressar de maneira diferente o que ele recebeu, mas ele recebeu uma mensagem concisa, ficou clara a mensagem da música. Então, vamos prestar atenção nisso. Às vezes você está cheio de inspiração, cheio de ideias, quer colocar tudo numa música só. Não. Seja simples. Pega uma mensagem e faz uma música com ela. Outro ponto, número 5, é que aquilo que você recebe é o que você pode dar. Diga isso para o seu irmão. Isso diz respeito, por exemplo, aos estilos musicais. Você pode reparar que uma pessoa que gosta, por exemplo, de músicas clássicas, ela começa a compor canções também num estilo assim mais clássico. O outro lá, que gosta de um rock, gosta de um som mais pesado, ele vai compor, o irmão ali gostou. Ele vai compor músicas também nesse estilo. Então aquilo que você recebe é o que você pode dar. Da mesma maneira, isso diz respeito à unção do Senhor sobre você. Se você, meu irmão, eu vou tocar num ponto aqui que algumas pessoas não concordam, mas não me importa. Eu tenho consciência das vezes em que o Senhor me pediu para eu me prostrar, para adorá-lo, ouvindo CDs de certos ministérios, porque eu queria receber aquela unção. Então, sem querer, isso aconteceu comigo. E depois, muitas vezes, o Senhor falou para mim fazer isso, eu já entendi o que eu estava fazendo. Mas no começo, antes de eu compor, eu me lembro muitas vezes eu ali prostrada diante do Senhor, recebendo a ministração de um irmão chamado Kent Henry. É um irmão livre. Se é uma palavra que descreve este adorador, esse ministro, é a liberdade que ele tem, a espontaneidade que ele tem. E as músicas dele, interessante, são músicas de restauração, são músicas de cura. Depois que passaram-se muitos anos que o Diante do Trono já existia e o Senhor já estava gravando as músicas que Ele me dava, o Senhor me lembrou. Eu voltei a me prostrar e colocar um CD antigo que eu ouvia tanto. E eu comecei a chorar quando eu percebi que as minhas canções eram tão influenciadas pela unção que eu havia recebido através daquele ministério. Eu sou tão grata a Deus por ter me influenciado desde a minha adolescência com cânticos que pertencem ao Senhor. Então, se você quer ser uma bênção e trazer cânticos para a sua geração, cheios da unção do Espírito, não vai emprestar os seus ouvidos para aquilo que não é do reino. Porque aquilo que você recebe é o que você pode dar. Se você fica escutando, eu vou procurar inspiração nos instrumentos que estão por aí, sabe, na música secular, isso não serve de nada para nós, é porcaria. Deus tem algo santo e puro para nós. Deus tem algo para nos influenciar que vem direto do coração dele. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma música num estilo aí de rap, não tem nada de ruim de você começar a ouvir CDs de rap, mas faça com cristãos, faça com DC Talk, faça com gente que é do Senhor. De alpiste, Faça isso. É isso que fala? Como é que chama? É alpiste só, Como é que é? DJ. É porque essa área aí eu tô entrando agora, sabe? Como é que é? Sabe? Então, se você você tem vontade de compor uma música num estilo tal e tal, então não tem nada de ruim de você ser influenciado, porque você vai receber, isso vai te influenciar e você vai gerar. Mas saiba que tem que ser coisa ungida pelo Senhor. Amém? Coloca o Diante do Trono lá, sabe?
Se prostra diante do Senhor. Deixa essa unção que o Senhor tem para derramar na sua vida te influenciar. Aqui eu não estou falando de plágio, porque esse é o 6º ponto. Cuidado com o plágio. Né? Tem gente que fala, né, que o plágio ele é até 7 notas. Outros falam 9 notas. Ou seja, se uma música, na hora de cantá-la, você tem uma sequência de notas, 7 notas ou 9 notas, igualzinho uma outra que já existe, então é melhor você fazer uma reformulada, sabe? É melhor você vigiar nisso, para você não estar pecando, né? Não estar fazendo um plágio por aí. E eu quero contar para você o testemunho disso, de você se colocar debaixo da unção de outros ministérios para gerar algo semelhante, algo que tenha a mesma unção. Quando eu recebi o convite da Usana Music para fazer a versão do CD Shalom Jerusalém e Aclama o Senhor, eu falei, que desafio, sabe por quê? Há muitos anos atrás, eu já tinha o CD Aclama o Senhor, em inglês, né, Shout to the Lord, e ele me abençoava demais. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a querer traduzir para o português. A única música que eu consegui foi Aclama o Senhor. Nenhuma outra eu não consegui. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, eu já tentei uma vez, eu não vou conseguir. Elas são muito poéticas, elas são muito profundas, elas são muito lindas, e eu quero fazer um bom trabalho, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Como que eu vou traduzir essas músicas? E Deus disse para mim, cada música que você for trabalhar, o Senhor falou para mim, coloca no som, prostra diante de mim e adora com aquela canção. Até que você sinta a mesma unção dentro de você. A mesma unção que o compositor recebeu. Olha que coisa tremenda. Então eu me prostrava. E às vezes eu ficava apressada, porque era muita música, pouco tempo. Às vezes eu queria já, primeira vez que eu ouvia a música, aleluia, glória a Deus, levantava, sentava no computador, o Senhor falava, ainda não entrou dentro de você. E eu tinha que voltar. E meus irmãos, eu tive uma experiência maravilhosa, de em poucos minutos Deus me dá a versão de uma música. Cuidando de todas as coisas que em outra oficina talvez a gente possa falar sobre versão. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre composição de cânticos originais seus. E esse é só um exemplo para dizer que você pode receber a unção de estilos, de outros ministérios, que o Senhor tem abençoado você, que você se identifica, e é isso que você vai frutificar. Diga para o seu irmão, o que você recebe é o que você pode dar. Amém? O próximo ponto, número 7, diz respeito às sílabas tônicas das palavras na melodia. Quando você estiver compondo uma música, você sabe que você recebe ela do Senhor. Mas você não tem que ficar rígido, achando que do jeito que eu recebi tem que ficar. Sabe, pode ter que dar uma trabalhadinha nela. Um irmão pode chegar para você e falar assim, olha, eu acho que isso aqui não está muito legal. Como é que você canta essa palavra, essa frase mesmo? O que você quer dizer? Ou seja, as sílabas tônicas têm que ser respeitadas dentro de uma canção. Eu vou dar um exemplo aqui com todo respeito e com todo carinho. Nós sabemos que a Aline Barros é uma pessoa levantada por Deus na nossa geração. Ela tem alcançado muitas vidas e ela teve que corrigir uma música por causa de um erro na colocação da sílaba tônica. É aquela música assim, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, lâmpada para os meus pés é lâmpada, porque antes era lâmpada para os meus pés. Lampada não é lâmpada. Então, nós temos que tomar cuidado com as sílabas tônicas nas músicas. Então, diga isso para o seu irmão. Vamos respeitar o nosso português? Isso ajuda as pessoas a ouvirem melhor, a entenderem melhor as palavras, cada frase, cada palavra da música. Dá para entender? Vamos respeitar as sílabas tônicas. Número 8, o português correto. Você pode escrever o português correto no que diz respeito à segunda e terceira pessoa do singular. É o que nós vemos mais de errado nas nossas músicas hoje em dia.
Porque você fala tu para o irmão, tu para Deus, você. As pessoas se confundem com a segunda, a terceira pessoa. Seu, teu. Então, se você estiver falando para Deus, geralmente o que a gente faz? Tu. Se é para um irmão, você pode falar tu também, mas se você colocar Deus na mesma música, você vai ficar sem saber quem que é quem. Então vamos conjugar a segunda e a terceira pessoa corretamente. Se no começo você chamou Deus de tu, começa a conjugar todos os verbos na segunda pessoa. Não sei se todo mundo me entendeu. Se você não entendeu, depois um professor de português vai te ajudar. Tá? E na verdade, eu queria dizer para você que nós não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Todas as minhas músicas são corrigidas por uma professora de português. E eu tive que corrigir na música Deus Fiel exatamente este erro. Na música Deus Fiel eu tinha feito assim, como é que é? Como é que ela começa? Virão, né? Deus preparou para nós, futuro certo. Quero viver tudo que por mim. Isso mesmo. Eu tinha feito assim. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistou na cruz. E ela me disse, Ana, Deus é tu. Então, conquistou é a terceira pessoa, é Ele conquistou. Se é tu, tu conquistaste. E não é conquistastes não, conquistastes é vós, conquistaste é tu. Então eu falei, na hora eu falei, não gostei. Mas eu falei, não, eu tenho que respeitar o português. E logo eu me acostumei. Então nós temos que ter a humildade de pedir ajuda e corrigir a letra das nossas canções. O número 9, o ponto 9 que eu coloquei aqui, é a teologia correta. Diga para o seu irmão, teologia correta. É claro que isso varia, né, gente? Tem gente que tem uma doutrina diferente da outra, mas pelo menos a sua igreja, você tem que estar debaixo da autoridade, da liderança do seu pastor, de acordo com a palavra. O Espírito Santo vai nos orientando. Então tem gente, né, que às vezes canta uns hinos, né? Foi Deus que me colocou nesta cadeira de rodas. Misericórdia. Então, quando você fizer uma canção, leva para o seu pastor, leva para o seu líder. Pastor, olha aqui para mim, confere aqui para mim. Eu me lembro quando o Senhor me deu a música Quero Ser. Que as músicas, geralmente, para mim, vem melodia, vem letra ao mesmo tempo. Cada um pode vir de uma maneira diferente, mas para mim sempre vem assim. E quando Deus me trouxe a frase, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou, foi assim, pum, uma explosão. Eu escrevi. E depois eu falei, meu Deus, isso é tão forte. Será que eu posso cantar isso? Hoje é banal falar esse exemplo, porque eu sei que a gente pode e tem sido tremendo. Mas na hora, no dia que Deus me deu, eu fui lá no meu pai e falei, pai, pode cantar isso aqui? Tá certo? Claro, filha, pode, porque eu nunca tinha ouvido uma música falar assim. Então é bom você sempre mostrar, é bom você sempre conferir a teologia das suas canções. Pode até pessoas não concordarem, mas se você fez o seu papel de mostrar ao seu pastor, procurar uma cobertura, amém? Número 10, que eu coloquei aqui. Melodia, ritmo, harmonia e letra precisam transmitir a mesma mensagem. Melodia, ritmo, harmonia, letra precisam transmitir a mesma mensagem. Por quê? Porque às vezes você vê uma música que fala de felicidade, fala de alegria, com os tons menores. Eu sou feliz. Né? Ou seja, a harmonia da música tem que ser uma harmonia para cima. A letra está falando de alegria, então a melodia tem que ser uma melodia para cima, né? Festa, alegria, né? A música tem que ser toda unida. Ela tem que estar toda numa mesma mensagem. Então, o ritmo, a melodia, a harmonia, a letra tem que transmitir a mesma mensagem.
Da mesma maneira, um cântico de quebrantamento, um cântico de arrependimento lá em ritmo de axé music, não tem condição. Tem que ser uma unidade entre a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Amém? O ponto 11 que eu coloquei aqui. É preciso você entender a estrutura de uma canção. Quero que você preste bastante atenção aqui. A gente está quase acabando. Vocês estão com fome, não? Então vou demorar, então. Pode deixar. Hã? Se ela disse, se todo mundo puder almoçar comigo, a gente quer ir para almoço logo, né? Mas não dá, né? Então, vamos ficar mais um pouquinho. Aqui diz assim, que é preciso entender a estrutura de uma canção. Não que necessariamente todas as canções vão obedecer uma estrutura, mas você tem que pelo menos identificar as partes de uma música. Porque às vezes você, como eu, vai receber o coro. Você tem que saber, isso aqui é bom para ser o coro. Então agora, Senhor, me dá a estrofe. Senhor, eu queria uma ponte na minha música. Vou explicar para você daqui a pouco o que é isso. Então você vai gerando as partes de uma música se precisar. Você vai identificando o que está faltando nela. Se você tem mais uma ideia para ser acrescentada na música, em que parte você vai colocar esta ideia? Então, eu quero dizer que a estrofe, eu geralmente chamo a estrofe de A. Você pode ver no seu papel. Podem existir várias estrofes em uma música. Ou seja, a estrofe é aquela parte da música, como está escrito aqui, ela tem uma mesma melodia com letras diferentes. É uma mesma melodia com letras diferentes e podem existir várias. Tem música que tem uma, tem duas, tem três. Os hinos geralmente têm 10 estrofes. Todo mundo entendeu o que é uma estrofe? E o exemplo que eu dei é a Vitória da Cruz. Nós temos várias estrofes. E cada estrofe vai contando um pedacinho da história, não é verdade? Nós temos então o coro, que eu geralmente chamo de B. Normalmente existe apenas um coro em uma música. Por que normalmente? Eu mesmo já fiz músicas que tem mais de um coro. Mas, como essa música nova que nós aprendemos, Leva-me. Não é verdade? Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor. E emenda com quebra todo jugo no meu interior. Mas, normalmente, é um coro só. Na mesma música, Vitória da Cruz, qual que é o coro? Né? Ele se repete. Na música, o Bálsamo de Gileade, qual que é o coro? Há um bálsamo em Gileade. Exatamente. E o coro, ele tem a mesma letra e melodia que se repetem após estrofes e pontes. Isso fica bem claro, né? Depois de uma estrofe, geralmente vem o coro. Depois de uma outra estrofe, vem aquele mesmo coro. Geralmente é assim. E o interessante é que o coro carrega a mensagem central da música. Por quê? Como nós mesmos acabamos de cantar, a música Bálsamo de Gileade, no coro da música está a mensagem central. Qual é? Há um bálsamo de Gileade, há remédio de Gileade, que vem sobre mim para curar. Na música Vitória da Cruz, nós contamos toda a história da crucificação e da ressurreição. Mas o coro diz o quê? Que através disso tudo, hoje eu sou livre. O pecado não pode mais me dominar. Então o coro, você geralmente vai querer colocar a mensagem central da música no coro. O que é uma ponte? A ponte geralmente eu chamo de C. Nem todas as músicas possuem uma ponte. Muitas músicas, a maioria delas possui estrofes e coros. Mas a música que tem uma ponte, ela é enriquecida. Melodicamente, ela é bastante diferente da estrofe do coro. Ou seja, a ponte, ela é diferente. Ela encaixa na unidade da música, mas ela tem uma melodia diferente, a letra diferente. Ela é a parte marcante da música. Geralmente fica gravada com facilidade, por sua intensidade na interpretação e na mensagem. Quem participou da oficina de conjunto, né?
viu ontem que existem riffs que você faz, né? Grooves que você desenvolve. E a ponte, então, até musicalmente, ela é articulada, ela é executada musicalmente também com mais intensidade, com elementos que enriquecem aquele momento da canção, para diferenciá-la do que estava acontecendo antes. Ela enriquece a música e quase sempre leva a música de volta ao coro modulado ou simplesmente mais trabalhado. O que é um coro modulado? Depois da ponte, geralmente a música cresce, você pode subir de tom. Entendeu? Ela modula para um outro tom. Ou então, se não modular, mas pelo menos a música já volta mais trabalhada com outros grooves, com mais elementos, mais instrumentos, um arranjo diferente na mesma música depois da ponte. Deu para entender como a ponte enriquece? E eu quero dar o exemplo aqui da música Quero Ser. A música Quero Ser, qual é a ponte? Exatamente. E as feridas que ninguém vê, vem tocar com teu poder. Me deste vida em abundância, eu quero viver. E aí dá aquele estrondo, né? Prum, para. Quero ser livre. Então depois da ponte, a gente cresce, né? Traz mais intensidade para a música. E nem toda música vai ter uma ponte, não se preocupe. Deus é o Deus do simples. A música Águas Purificadoras, Deus me deu assim também, né? Como uma cachoeira, fluiu do meu interior e a música ficou pronta. E eu só sabia adorar o Senhor com ela. E eu muitas vezes ficava pensando, bem que eu podia pôr uma ponte nessa música. Ai, Senhor. Mas ela já estava completa. Sabe quando você sente? Fechou a música. É isso. Então, não é que a gente vai ficar se preocupando com a ponte, mas muitas vezes ela também é um lugar certo para você colocar aquela pitadinha que estava faltando. Na música Em Cristo Jesus, isso aconteceu. Eu mostrei a música para o meu pai, né? E ele falou, filha, tá linda, mas está faltando uma coisa. Eu falei, o quê? Que o Espírito do Senhor, né? Ela fala a música que nós somos feitos filhos de Deus, que em Cristo Jesus nós somos resgatados, que antes nós andávamos nas trevas, mas hoje, né, nós somos filhos do Rei. Né? Ai, filha, você tem que falar do Espírito de Deus, é Ele que nos cela, Ele é o Espírito Santo da promessa, Ele que nos guia em toda a verdade, até nós chegarmos lá no céu. Você tem que falar do Espírito Santo agora. Eu falei, meu Deus, eu já tenho duas estrofes, já tenho o coro, o que eu faço? Vou fazer uma ponte. Aí sentei, comecei a buscar do Senhor. E como é que veio a ponte? Se sou filho, sou herdeiro e tenho o Espírito de Deus que me guia na verdade a receber a minha herança no céu. Que riqueza que tem nessa música, né? Essa é uma música que a gente tem, que mastigar a mensagem dela. Mas a ponte veio como uma salvação para mim, para encaixar a mensagem do Espírito Santo nessa história toda, né? Então, outra parte da música são os tags. Eu coloquei esse desenho assim, o sinal de igual, na verdade, porque o sinal de tag para nós são os 2 dedos, assim. E muitas pessoas chamam ela de coda, né? Se você trabalha assim com partitura, porque ela é uma volta, um retorno a um ponto da música. Geralmente, 1 ou 2 frases que se repetem, principalmente ao final da música. Então é legal você, quando você compor a música, você saber, né, como é que você quer cantar a música. Eu quero começar aqui, quero repetir essa estrofe, quero passar para o coro, daí nós vamos para a ponte, vamos voltar para a estrofe e tudo, e no final eu quero repetir essas frases. Quase todas as vezes nós cantamos músicas assim, né? Na música Poder do Teu Amor, nossos irmãos lá determinaram qual tag. Nas asas do Espírito, meus dias viverei, no poder do Teu amor. Repete. Nas asas do Espírito, né? O exemplo que eu coloquei aqui, Águas Purificadoras. Qual que é o tag? Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Então o tag pode ser uma frase repetida da música, como eu disse, no poder do teu amor, ou pode ser um tag criado, que é uma repetição de palavras, uma frase que vai se repetindo no final da música. Isso sempre acontece, e geralmente acontece 3 vezes. Já reparou?
uma música aqui, vamos ver. Jesus em tua presença, né? Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aí teve, estamos nós aqui. Então esse é o tag, é aquele finalzinho que a gente repete, que você pode repetir de uma frase da música ou criar como nós fizemos no Águas Purificadoras. Na nossa música nova, qual que é o tag? Pelo teu Espírito, quero ir mais fundo. Pelo teu Espírito, quero ir. Vai fundo, né? Vai indo, vai fundo. Então, por que eu quis explicar as partes da música, apesar de ser uma coisa tão simples? Para fazer como acontece comigo. Às vezes Deus me dá uma parte, eu tenho que saber agora. A inspiração que está chegando, aonde que eu vou usar? Em que eu vou colocar? O que eu vou criar? O que está faltando na minha música? O que eu posso acrescentar? Amém? Amém? Bem, eu vou pular aqui para o ponto 13, falando sobre direitos autorais. O ECAD é o órgão responsável pela fiscalização de direitos autorais nos meios de comunicação e eventos no Brasil. Ou seja, tudo que transmite música, imagem, o ECAD é responsável por isso, para fiscalizar as rádios, as televisões e também os eventos, todo show, todo lugar onde tem bilheteria, o ECAD fiscaliza. E por isso é necessário o registro do artista e de suas obras através de uma entidade que o representa junto ao ECAD. Não se assusta de eu chamar você de artista, né? Aqui é uma linguagem secular para você que faz uma obra de arte, compõe uma música. Então, para que você registre a sua música e ela seja reconhecida para a fiscalização do ECAD, quando Deus te der uma música, eu não acho que você tem que ficar desesperado para registrar a sua música, achando que tem muita gente ruim por aí que vai roubar a sua música, sabe? Fica tranquilo, entendeu? Fica tranquilo. Nós temos que ser a Senhora da Paz, tá entendendo? Mas se você for gravar um CD, se você for, né, alguém for gravar a sua música, eu acho que você deve sim registrar a sua música, né? Fala pro seu irmão assim, fica tranquilo, meu irmão. Sabe, fica tranquilo. Sabe, Deus cuida de você. Mas você tem que registrar a sua música. Inclusive, as duplicadoras de CDs, elas não podem, é ilegal, duplicar um CD sem os direitos autorais das músicas que estão sendo duplicadas. Então, por isso é importante você fazer isso. E eu quero então dar o telefone para você ligar, se você quiser. Não é para o ECAD, que é difícil você ter contato lá com o ECAD. Como é que você registra a sua música? Primeiro você se registra como artista, junto a uma entidade que vai te representar no ECAD. Ela que vai fiscalizar se outras pessoas estão usando sua música e tal, como é que funciona. Eu estou citando isso porque na oficina passada as pessoas vieram me perguntar sobre isso. Eu indico a associação na qual eu sou filiada e muitos outros irmãos evangélicos. Se chama AMAR, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes. O telefone é 0XX, né, da operadora, 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 263-0920. 263-0920. E assim, né? Se você quiser, você pode ser registrado como artista dessa entidade. Não é contrato assim dela ter algum direito, não vai controlar nada da sua vida. É só que ela vai te representar junto ao ECAD. Deu para entender? Então, essa é a melhor maneira de se registrar uma canção. Agora eu quero que você fique de pé no seu lugar. Por favor. Dá uma esticada, né? E você vai virar para o seu irmão e vai dizer para ele assim: meu irmão, se você quer
ser um recebedor de canções. Diga isso de novo: recebedor de canções. Você precisa desenvolver sua espontaneidade para se expressar a Deus, principalmente através dos cânticos espirituais. Sabe, você precisa ser espontâneo na presença de Deus, porque desta maneira, muitas vezes você está ali, ó, cantando um novo cântico, sem pretensão de fazer uma música. E Deus começa então a te trazer uma mensagem, a trazer uma melodia. Aquilo vai ficando gravado dentro de você e então nasce uma canção. Por isso você precisa desenvolver essa espontaneidade. Nós vamos fazer agora algumas práticas de composição. Aqui o tempo é pouco, mas você vai para casa para fazer isso. Você vai levar para casa esse tesouro, esse segredo. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas você vai estar preparado para ser um recebedor de canções. Amém? Levanta suas mãos ao Senhor então, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher um tema. Nós vamos cantar sobre o amor de Deus. E você vai cantar um cântico livre, um cântico espontâneo sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus, o que quer que seja. Feche os seus olhos. E abre os seus lábios cantando. Cante o teu amor. Abre os seus lábios e cante sobre o amor de Deus. Cante o teu amor, Senhor. Continue cantando sobre o amor do Senhor. Meu amor, meu canção. Meu amor me pega. Meu amor me fez livre. Meu amor me fez me conhecer que nada sou. Meu amor me fez ver. Desejando estar comigo, desejando ser meu amigo. Meu amor será devolver-me pra ele. Eis-me aqui, eu sou teu, pois teu amor me alcançou, me conquistou, inundou meu ser por inteiro. Teu amor, não há igual a teu amor. Ai, eu te amo, Jesus. És me amaste primeiro. Teu amor excede o meu entendimento, vai além dos céus, mais profundo que os mares, mais largo, mais extenso. Oh, que o mundo é o teu amor, E você vai desenvolvendo essa espontaneidade que traz novas melodias, essa espontaneidade que traz para você uma sensibilidade para cantar a canção que o próprio Deus coloca no seu coração. E de repente você vai percebendo um tema sendo formado, você vai percebendo, sabe o que? A unção do Senhor te preparando para dar à luz um novo cântico. Aleluia, Senhor. Você
gera um ambiente propício para Deus te entregar um novo cântico. Diga para o seu irmão, desenvolva esta espontaneidade. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia. É um outro exercício para casa. Amém, glória a Deus, lembrete aqui. Eu queria que você abrisse no Salmo 103. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem de manhã e o pastor André ministrou para nós assim. E é um exercício esse. Você pegar um salmo, você pegar um texto da palavra qualquer que seja que o Senhor fala com você e você começar a cantar essas palavras. É tão gostoso. E aí você também começa a ser sensível para repetir muitas vezes uma melodia que ficou legal ali. Então é espontâneo, de repente ela já se formou e você vai repetindo aquilo. Isso aqui vai ser minha estrofe. Entende? Então você vai na liberdade do Espírito, na direção do Espírito. Ele vai ser teu professor. Ele vai ser o seu mestre. Ele vai te ajudar. Você vai se exercitando, vai se capacitando a receber do Senhor. Amém? Então agora nós vamos cantar todos juntos o Salmo 103, do verso 1 ao verso 13. Tá bom? Vamos lá? Preparados para esta viagem? Não vai copiar do seu irmão não, hein? Pode ler a Bíblia junto com ele, mas é outra música que você vai fazer. Combinado? Bendize a minha alma, Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades.
Vamos lá, pode terminar. Unção sobre você, unção para ser um recebedor de canções, não um compositor apenas, mas um recebedor de canções. Própria experiência, eu posso dizer para você que, sabe, é muito importante a gente ter musicalidade na nossa vida. Talvez você, pode estudar, desenvolver o seu conhecimento teórico de música. Isso é tão bom, é um instrumento tão bom quando você sabe, Você sabe que no nosso meio, diante do trono, tem pessoas muito capacitadas musicalmente. Mas ainda assim elas têm sua dependência, porque nós precisamos inteiramente do Senhor. E já no meu caso, eu posso dizer que isso vai encorajar muita gente aqui. Eu não sei nada de música, sabe, assim, teoria musical. Eu sei o que é uma semibreve, uma mínima, uma semima, mas assim, eu não tenho essa fluência, sabe, de pegar uma partitura. Quando Deus me dá as canções, eu dependo dos meus irmãos, eles são parte do corpo para pegar e escrever ela numa pauta. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu preciso dos meus irmãos para ir lá fazer uma harmonia comigo. Então é tão gostoso a gente ver Deus. Eu te encorajo a estudar, sabe? Os meus filhos vão estudar música. Então eu vou encorajá-los para eles serem assim mais capacitados ainda do que eu. Mas nunca nós perdemos a visão da nossa dependência uns dos outros e do Senhor em primeiro lugar. Então
que Deus colocou a musicalidade dentro de mim. Desde a minha infância eu fui crescendo, o Senhor investindo em mim musicalmente. Posso dizer para você que você depende só do Senhor, né? Não deixa, sabe? Eu conheço pessoas desafinadas que escreveram cânticos maravilhosos. Eu conheço donas de casa lavando pratos que escreveram cânticos que têm abençoado multidões. Eu conheço gente assim dirigindo carro que recebeu uma música. Eu conheço crianças que compuseram louvor ao Senhor. Então, não é sua habilidade técnica que vai te limitar, ou a sua falta de habilidade técnica que vai te limitar. Dependa do Senhor. Deixa Ele ser o seu professor. Deixa Ele te ensinar. Quando eu mostro às vezes uma música nova pro Sérgio, pro Paulo, eles falam: meu Deus, quem te ensinou a fazer isso? Eu lembro quando eu cantei A Quem Temerei para eles a primeira vez. Como é que é a música? Eu falei, a gente no convívio, né, com música, a gente aprende muita coisa. Então eu falei, olha, eu sei que ela começa no tom, vai modulando, vai modulando, vai modulando, vai modulando. Depois ela modula para baixo. Depois ela modula para cima. E fui explicando. Aí falou, então tá. Aí quando a gente começou a pegar a música, ele foi. Aí modula para outro tom, modula para outro tom, modula para outro tom, modula para outro tom. Depois ele falou, Ana, você não sabe o que acabou de acontecer. A música modulou para baixo e voltou ao tom original. Como que você conseguiu fazer isso? Eu falei, não sei. Ou seja, deixa Deus ser o teu mestre. Deixa Deus te capacitar. Domingo a gente tira as fotos. Deixa Deus fazer proezas através da tua vida. Né? Diante do trono eles falaram, gente, que coisa linda, Ana. Era uma música em tom maior, depois em tom menor. Eu esqueci como é que chama isso. Numa mesma música, que coisa linda. Como é que você fez isso? Não sei. Então não vamos nos limitar, né? Vamos depender do Senhor e deixar Ele nos ensinar. Um dia você vem me contar que técnica que Deus desenvolveu na sua vida quando Ele te deu um novo cântico, tá bom? Glória ao nome do Senhor.